Olá! Sejam bem-vindos a esta análise de uma das perguntas mais alucinantes que a gente pode fazer. Hoje, a gente vai investigar as pistas que estão por aí, sugerindo que a nossa realidade talvez não seja bem o que parece. Prontos para mergulhar esse mistério cósmico? Então vamos lá! A pergunta que guia toda a nossa investigação é essa aqui. E se tudo que a gente conhece, sabe, do menor átomo até a maior das galáxias, for na verdade parte de uma simulação de computador absurdamente avançada? É uma ideia que parece ter saído direto da ficção científica, eu sei. Mas, acredite, alguns dos físicos mais brilhantes do mundo estão levando isso muito a sério. E nós vamos descobrir o porquê. Bom, a nossa história de detetive cósmico começa com um mistério fundamental. O universo em que a gente vive parece ter sido ajustado, assim, na perfeição para permitir a nossa existência. As chances disso ter acontecido por puro acaso são, astronomicamente pequenas. Esse é o famoso problema do ajuste fino. Pensa, por exemplo, na energia escura, aquela força que está expandindo o nosso universo. Se ela fosse só um pouquinho mais forte, a matéria nunca teria conseguido se juntar para formar estrelas e planetas. Se fosse um tiquinho mais fraca, o universo inteiro já poderia ter colapsado sobre si mesmo, lá no comecinho. E o mesmo vale para a força da gravidade. Um pouco mais forte e as estrelas queimariam rápido demais. Um pouco mais fraca e elas simplesmente não se formariam. Parece que tudo está na medida exata. A grande questão é, por quê? Uma resposta possível para esse enigma todo é que o nosso universo não foi um acidente cósmico. E se ele foi projetado? E é isso que nos leva direto ao principal suspeito da nossa investigação, a hipótese da simulação. A ideia central aqui vem de um campo chamado física da informação. Ela basicamente sugere que o espaço, o tempo, a matéria, isso tudo não é um nível mais fundamental da realidade. Pelo contrário, a realidade seria, na verdade, feita de bits de informação. E a nossa experiência do universo físico emerge a partir desse código. É como a temperatura, sabe? Ela emerge do movimento de um monte de átomos, mas um átomo sozinho não tem temperatura. E olha, essa não é uma ideia nova nem de gente maluca. Ela tem uma história intelectual bem séria. Lá em 1989, o físico John Wheeler plantou a sementinha. Em 2003, o filósofo Nick Bostrom transformou isso num argumento lógico superpoderoso. E bem mais recentemente, em 2022, o físico Melvin Vopson levou a coisa para um outro patamar. Um plano concreto para testar essa ideia em laboratório. A frase do Wheeler, "it from bit", resume tudo perfeitamente. O que ele quis dizer é que cada bit, ou seja, cada partícula, cada força, cada pedacinho do nosso mundo físico, vem, fundamentalmente, de um bit, de uma unidade de informação. A própria realidade seria, em sua essência, matemática. Certo. Então, se o universo é um programa de computador, devem existir pistas neste código, certo? Vamos agora dar uma olhada nas evidências que os cientistas apontam e que podem estar escondidas bem debaixo do nosso nariz. A primeira grande pista é simplesmente surpreendente. Assim como uma imagem digital no seu computador, o nosso universo parece ter uma resolução mínima. Ele é, num sentido muito real, pixelado. Não dá pra gente dar um zoom infinito na realidade. E essa ideia de pixelação vem direto da mecânica quântica. Ela nos diz que tudo é feito de pacotinhos discretos, ou quanta. Existem unidades mínimas de matéria, que são as partículas elementares, e unidades mínimas de energia. Isso é exatamente o que a gente esperaria encontrar numa realidade baseada em bits de informação. As regras do nosso universo são muito, mas muito parecidas com as limitações de uma realidade virtual. Pensa bem, a velocidade da luz, o nosso limite de velocidade cósmico, seria como a velocidade máxima de um processador, não acha? E tem o famoso efeito do observador quântico, aquela ideia de que as partículas só ganham propriedades definidas quando a gente mede elas. Isso é muito parecido com um videogame que só renderiza a parte do mundo que o jogador está olhando para economizar processamento. Coincidência? Talvez. E não para por aí. As leis da física são equações matemáticas que parecem muito com linhas de código. E o tal do entrelaçamento quântico, onde duas partículas ficam conectadas e se influenciam na hora, não importa a distância, isso faz bem mais sentido se no código da simulação elas estivessem basicamente no mesmo lugar em relação a um processador. São todas pistas bem intrigantes, mas será que dá para provar alguma coisa? Ok, então a gente tem um mistério, um suspeito e várias pistas circunstanciais. Mas como é que a gente encontra a prova definitiva? Como podemos testar essa hipótese estando dentro da própria simulação? E é aqui que a coisa fica realmente fascinante. O físico Melvin Vopson propôs uma ideia revolucionária, baseada no que ele chama de princípio da equivalência massa-energia-informação. A ideia é que informação não é só uma coisa abstrata, ela é física.
De acordo com esse princípio, a informação é, na real, uma forma de matéria e cada bit de informação deve ter uma massa, mesmo que minúscula. Se a informação tem massa, então ela deixa de ser só um conceito. Ela se torna algo que a gente pode, teoricamente, encontrar e medir. Seria como procurar o próprio código-fonte da realidade. Então, como a gente detectaria isso? O experimento proposto é genial. A ideia é pegar uma partícula e a sua antipartícula e fazer elas se aniquilarem. Só que, antes disso, a gente apaga a informação contida nelas. Se a teoria estiver certa, esse ato de apagar a informação deveria liberar um flash de energia bem específico, fótons com uma frequência que dá para prever. Se a gente conseguir detectar esses fótons, bingo, teremos detectado a massa da informação. E tem também uma outra abordagem que foi proposta pelo físico John Barrow. Ele sugeriu que uma simulação tão complexa assim poderia acumular pequenos errinhos de cálculo que o programador precisaria corrigir de vez em quando. A gente poderia detectar essas correções como mudanças repentinas e sem explicação nas constantes da natureza. Seria literalmente como encontrar uma falha na Matrix. A busca por essas respostas nos leva a pensar em coisas muito, mas muito profundas sobre a nossa existência. Afinal, o que significaria se a gente descobrisse que vivemos de fato numa simulação? E esse ponto é crucial, porque, olha só, independentemente de o universo ser uma simulação ou não, essa pesquisa do Wolfson sugere algo por si só revolucionário, que a informação pode ser a quinta forma da matéria, junto com sólidos, líquidos, gases e plasmas. Só isso já mudaria de cabeça para baixo a nossa compreensão da física. E essa é a grande conclusão da nossa análise de hoje. A ideia de que vivemos numa simulação deixou de ser só papo de filósofo ou roteiro de ficção científica. Ela entrou no mundo da física experimental. É uma hipótese que agora pode ser testada. A resposta, seja qual for, pode estar ao nosso alcance. E isso nos deixa com uma última pergunta, que talvez seja a mais importante de todas. Se um dia a gente confirmar que a nossa realidade é uma simulação, o que isso mudaria? Como nós, os personagens dentro do programa, reagiríamos a essa verdade? A resposta para essa pergunta pode simplesmente redefinir o que significa ser humano. A busca continua.